Naquela noite, Adelaide não viu nada de estranho com os próprios olhos. Lavou a louça, apagou a luz da cozinha, verificou se a porta das traseiras estava trancada e subiu para o quarto. A casa estava silenciosa, daquela maneira profunda e familiar que só uma casa antiga consegue ter. Só quando pegou no telemóvel na manhã seguinte e abriu a fotografia que tinha tirado na sala, apenas um instantâneo rápido do seu candeeiro novo para enviar à filha, é que reparou. No canto escuro atrás da poltrona, onde não havia nada além de sombra, uma silhueta alta com forma humana inclinava-se da porta. Sem rosto, sem características. Apenas uma mancha mais escura de escuridão onde ninguém estivera de pé. O coração começou a martelar. Ela sabia que estivera sozinha em casa. Olá, queridos amigos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais perturbadores da realidade. Aquelas sombras e silhuetas estranhas que aparecem nas nossas fotografias e vídeos, formas que nunca vimos com os nossos próprios olhos no momento em que carregamos no botão. Vamos mergulhar na fronteira entre o paranormal e como a nossa percepção realmente funciona. Por favor, subscrevam, carreguem no like e partilhem as vossas próprias experiências nos comentários abaixo. A vossa história pode ajudar alguém a compreender o que está a ver ou fazê-los questionar ainda mais a realidade. Vamos começar. Adelaide tinha 57 anos, uma enfermeira reformada que vivia sozinha numa pequena casa nos arredores de uma vila tranquila. A sua vida era simples e previsível. A manhã começava com a mesma rotina. Cheiro de café fresco a flutuar pela cozinha, tic-tac suave do relógio de parede, zumbido baixo do frigorífico. Ficava junto à janela de roupão, sentindo o calor suave da caneca contra as palmas enquanto observava a chuva formar gotas no vidro ou o sol erguer-se lentamente sobre as árvores. A casa tinha os seus próprios sons e ritmos. O radiador antigo fazia clique quando aquecia. A escada rangia no 3º degrau sempre que subia. À noite, quando desligava a televisão, conseguia ouvir o rugido distante dos carros na autoestrada, como um oceano suave ao longe. O tipo de ambiente onde nunca acontece nada de extraordinário. Os seus dias enchiam-se de coisas simples. Passeio pela vizinhança depois do pequeno almoço, videochamada com a filha noutra região, compras no supermercado uma vez por semana. Um pouco de jardinagem quando o tempo permitia. À noite, sentada no sofá com uma manta sobre as pernas, sentindo a sua suavidade familiar, vendo velhos programas de mistério. Não andava à procura de fantasmas ou sinais, só queria paz. A sala estava quente e acolhedora. A luz do final da tarde filtrava-se através das cortinas, deixando listras douradas suaves no tapete. O candeeiro brilhava suavemente. O abajur lançava um círculo suave de luz na parede. Adelaide tirou 2 ou 3 fotografias, verificando rapidamente se não estavam desfocadas. Não viu nada de incomum. Nenhum movimento. Nenhuma figura. Apenas a sua sala tranquila. Só na manhã seguinte, bebendo café à mesa da cozinha, é que abriu as fotografias para escolher a melhor. Quando ampliou para verificar os detalhes, a respiração prendeu-se. Atrás da poltrona, junto ao vão da porta que dava para o corredor, havia uma forma que não estivera lá quando carregou no botão. Silhueta alta e indistinta, mais escura que as sombras circundantes, com sugestão de cabeça e ombros. Parecia quase como se alguém se inclinasse do corredor para a sala, observando. Primeira reação, negação. Não, isso é apenas a sombra do candeeiro, disse a si mesma. Afastou, aproximou novamente. A luz do candeeiro caía à frente da poltrona, não atrás. A silhueta estava no lugar errado, ângulo errado, altura errada. A garganta secou. Sentiu o peso frio do medo assentar no peito, como uma pedra atirada à água profunda. As palavras subiram por dentro. Eu sabia que algo estava lá. Aquele estranho mal-estar que sentira ao caminhar pela casa, os arrepios repentinos, a sensação de ser observada. De repente tudo se alinhava na memória como contas num fio. Eu sabia. Contudo, também se lembrava claramente que quando tirou as fotografias não tinha visto nada. Os olhos não tinham notado nenhuma figura. A sala estivera vazia. Só agora, no ecrã, é que alguém aparecia. Não era a primeira vez que tinha tal sensação. Olhando para trás, outras memórias surgiram. Anos antes, noutro apartamento, tinha tirado uma fotografia num convívio familiar. Quando a viram mais tarde, havia o que parecia uma mão perto do seu ombro, embora ninguém estivesse ali de pé. Na altura riram-se, atribuíram a desfoque de movimento, truque de luz e simplesmente esqueceram. Ou aquela vez em que acordou à meia da noite, certa de que alguém tinha chamado o seu nome suavemente perto do ouvido. Com o coração acelerado, suor arrefecendo na pele, acendeu o candeeiro e encontrou a sala vazia. Pela manhã tinha descartado como sonho vívido. Estes momentos tinham escapado, empurrados para o fundo da mente. Mas agora, olhando para a figura escura na fotografia, voltaram em torrente. Eu
Eu sabia que algo estava errado. A sensação de choque não era apenas medo, era a compreensão de que a sua intuição, aqueles empurrões subtis de ansiedade, podiam ter estado a apontar para algo real, ou pelo menos algo que se sentia real o suficiente para o sistema nervoso para que já não pudesse ignorá-lo. Durante alguns dias, Adelaide guardou a fotografia para si. Abria à tarde da noite, sentada à mesa da cozinha com apenas uma pequena lâmpada sobre o lava-loiça acesa. Olhava para a silhueta, coração batendo um pouco demasiado rápido, esperando ver se a figura de alguma forma se movia ou mudava. Claro, nunca o fez, mas a sensação de ser observada seguia a cada divisão. Eventualmente mostrou a imagem à filha durante uma videochamada. Provavelmente é apenas uma sombra, disse a filha delicadamente, tentando não alarmá-la. Sabes como as câmaras apanham coisas estranhas às vezes. Ruído digital, compressão, tudo isso. Adelaide assinou, mas a inquietação não desapareceu. She turned to internet. Late into night, read article after article. Some sites told stories of spirits and entities, invisible visitors captured on film. Other, more scientific sources spoke about image noise, motion blur, compression artifacts, limitations of human vision. One idea kept appearing in scientific discussions. Our senses don't simply receive perfect copy of world. Our brain builds what we see, takes limited, noisy information from eyes and reconstructs picture, filling gaps and smoothing inconsistencies. Brain, they said, not camera, it's storyteller. She learned there's always a delay between what happens out there and what we experience in here. Brain needs about 3 to 5/10ths of a second to process sensory input, compare with past experience, construct a conscious image. In that brief delay, constantly predicting what should appear in front of us next. Only if prediction wrong do we notice something as surprising or odd. Strange to realize that while walking through own house, she wasn't seeing raw, direct reality of each moment, but brain's model of it. Model based on habit. Same hallway, same furniture, same empty corner. If something unusual appeared there, even for a fraction of a second, brain might simply ignore as noise, smoothing it out so conscious experience remains stable and safe. But camera, on the other hand, has no such habits, doesn't know what should be there, records whatever light hits sensor in that brief instant. If shadow falls strangely, if person moves quickly out of frame, if hand accidentally crosses the lens, camera dutifully captures it. Later, when we look at the image, brain tries making sense of odd shapes and half-formed patterns. Stack of coats becomes hunched figure, patch of dark becomes watching presence. This process, she read, called pareidolia, tendency of mind to see meaningful shapes, especially faces and figures, in random or ambiguous images. Same mechanism that makes us see animals in clouds or man on the moon. Brain would rather find a pattern, even frightening one, than accept chaos. But that didn't quite satisfy her, because when she looked at the photo, didn't just see random pattern, she felt something, that cold little drop of fear in stomach, memory of standing in that very room, knowing she was alone, yet feeling watched. Brain had dismissed the feeling in the moment, camera had not. As weeks passed, Margaret's fear slowly shifted into curiosity. Instead of asking, is there a ghost in my house, began asking, what is my mind trying to show me? Came across stories from other people, families who found strange figures in the background of ordinary photos, parents who noticed faces in baby monitor videos that weren't there in real time, homeowners who swore security cameras captured moving shadows in empty rooms. Many described the same pattern. In the moment, felt nothing more than a vague unease, fleeting chill, a sense of being watched, only to later find evidence on screen. Margaret started understanding these episodes not as proof that invisible beings constantly stalking us, but as windows into the way perception works. Invisible entities were, in a way, two things at once. On one level, simply ambiguous shapes, noise, compression distortions, overlapping shadows, that camera had frozen. On another level, symbols of our own unconscious vigilance, part of the nervous system that never sleeps, always scanning for threat even when we consciously relax. Chamamos-lhe presença, sombra, ser. Sob essa luz, a figura escura na sua fotografia tornou-se menos monstro e mais mensagem. Sentiste-te insegura. Isto é o que a tua mente desenhou na tela da realidade para expressar esse sentimento. Pense nas suas próprias experiências. Talvez tenha caminhado por um corredor à noite e de repente sentiu a pele arrepiar-se, como se alguém estivesse atrás de si. Talvez tenha olhado para um casaco numa cadeira com luz fraca e por fração de segundo visto uma pessoa sentada ali. O coração salta. Depois acende a luz e é apenas tecido e sombras. O cérebro previu o perigo, a realidade corrigiu-o, o susto passa. Ou talvez tenha notado algo estranho numa fotografia, mancha que parece uma mão no ombro de alguém, rosto ténue numa janela.
sente aquela mesma gota fria no estômago, mas quando regressa ao local, nada lá está. Novamente, o cérebro preenche lacunas, transforma pixels em presença. Compreender isto não significa descartar cada história ou sentimento, simplesmente dá outra lente. Em vez de pensar, estou louca ou a minha casa está amaldiçoada, pode pensar, o meu cérebro está a fazer o seu trabalho, está a tentar manter-me viva. Prefere ver ameaça fantasma do que perder uma real. Adelaide começou a testar esta ideia. Quando se sentia observada no corredor, fazia uma pausa, respirava, examinava os arredares com suave curiosidade em vez de medo. Notava detalhes, como o candeeiro da rua lá fora desenhava uma barra nítida de sombra através das cortinas, o zumbido ténue do frigorífico, a pequena corrente de ar à volta da porta. O meu corpo está em alerta, dizia a si mesma. Não significa que alguém esteja aqui, significa que sou sensível ao ambiente. Só isso. Gradualmente, o terror drenou. A fotografia tornou-se um tipo estranho de talismã, não de fantasmas, mas da sua própria sensibilidade, do seu próprio subconsciente. A entidade invisível no canto era, num sentido, ela mesma. Um ano depois, ao visitar a casa de Adelaide, não adivinharia imediatamente que algo disto tinha acontecido. A sala recebeluía com o mesmo brilho quente do candeeiro, a mesma manta suave na poltrona. Na parede, numa moldura simples, poderia notar a fotografia infame, a silhueta escura ainda lá no canto atrás da cadeira. Se perguntasse por que pendurou algo tão perturbador, sorriria e diria, isso não é um fantasma, é o meu sistema nervoso. Agora vivia com consciência tranquila dos seus próprios falhas perceptivos. Quando o chão rangia à noite, não imaginava imediatamente passos. Pensava, madeira velha, a arrefacer. Quando a sombra se deslocava no corredor, notava a fonte, faróis de carro a passar lá fora, ramo de árvore movido pelo vento. Ainda tinha momentos de inquietação, claro, mas em vez de espiralar em medo, tratava-os como informação. O corpo a dizer, estou nervosa, algo no ambiente parece estranho. Às vezes, deitada na cama, com as luzes apagadas, sentia aquela velha sensação de presença na porta. O coração podia acelerar só um pouco, mas agora colocava a mão no peito, sentia o calor da própria palma, o ritmo constante do batimento cardíaco. Está tudo bem, sussurrava por dentro. Sou eu, o meu cérebro a procurar perigo. Não é meu inimigo, é o meu cão de guarda. Você que está a ouvir isto pode ter as suas próprias versões destas experiências. Fotografia que tirou na cozinha onde apareceu uma sombra atrás de si, vídeo caseiro onde uma forma estranha cruzou o vão de porta, imagem de babá eletrónica que parecia mostrar alguém de pé junto ao berço quando de facto a casa estava vazia. Pode ter-se dito para nunca mais pensar nisso, ou pode ainda sentir um nó no estômago cada vez que se lembra. E se, em vez de perguntar que entidades invisíveis vivem na minha casa, perguntasse o que é que a minha percepção está tentando dizer-me sobre como me sinto na minha casa? Talvez esteja mais vigilante do que percebe, talvez haja luto não resolvido, perigo passado ou simplesmente medo humano natural de estar sozinho no escuro. A mente visualiza este medo como figuras em cantos, rostos em janelas, formas no ecrã. Dá corpo às suas emoções, para que possam ser vistas e eventualmente compreendidas. Queridos amigos, o vosso cérebro não está tentando atormentar-vos com fantasmas, está tentando proteger-vos. Amplia sombras porque prefere sobressaltar-vos do que deixar-vos desprevenidos. Preenche espaços vazios com figuras, porque, para os nossos ancestrais, confundir um ramo com um predador era mais seguro do que confundir um predador com um ramo. Então, da próxima vez que vir algo estranho numa fotografia, alguma forma que não estava lá quando carregou no botão, pare. Note o seu batimento cardíaco, o frescor ou o calor da pele, as histórias que a sua mente começa a afiar. Pergunte-se, o que estou sentindo? Ao que está o meu cão de guarda interior a ladrar? Por favor, subscrevam, carreguem no like e partilhem a vossa história nos comentários. Talvez a vossa experiência seja o primeiro passo para alguém, do medo gelado das entidades invisíveis à compreensão calorosa de como o seu próprio cérebro funciona. Obrigado por ouvirem, queridos amigos. Até a próxima. Mantenham-se curiosos sobre a vossa mente. E lembrem-se, essas sombras no vosso ecrã podem ser apenas reflexos dos vossos instintos mais protetores. Cuidem-se.